Estamos iniciando o nosso primeiro bate-papo com os alecrins dourados. Hoje é um dia muito especial. Estou com alguns alunos dos nossos cursos de apometria sistêmica, mesa radiônica, e hoje eu estou tendo a grande honra de ter aqui no nosso estúdio a Sandra Levino, que vai trazer um pouquinho da experiência dela, do que ela faz, como ela vive, o que ela come. Não percam, hoje, inédito, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela nos nossos cursos, de como ela chegou no curso, qual foi a experiência dela, a expectativa, a experiência dela durante o curso e o que mudou depois que ela esteve conosco no curso de apometria sistêmica e também no curso da mesa radiônica. Então eu vou abrir já dando as boas-vindas, porque olha, gente, todo mundo se torna amigo aqui. A Sandra hoje é uma amiga, uma companheira nossa aqui de jornada terapêutica. Seja muito bem-vinda, Sandra. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, Andréia e Rafa. Para mim é uma alegria, né, ter vindo, e eu nunca imaginei que eu ia estar aqui fazendo essa entrevista, vamos dizer assim, né, participar desse bate-papo. Estou muito honrada também. Eu é que estou muito honrada de receber você na nossa nave, como você disse. Uhum. E é isso mesmo, né? A gente tem expandido esse conhecimento para que mais pessoas, assim como você, possam levar esse conhecimento também à frente e auxiliar mais e mais pessoas. E aí conta um pouquinho para nós, Sandra. O que você faz? De onde você é? Conta para nós a tua experiência. Vamos lá, então. Eu moro em Curitiba, né? Já faz 17 anos. E eu sou terapeuta desde 2019. Antes eu era administradora de empresas, trabalhei 20 e tantos anos no mundo corporativo, desde São Paulo, né, onde eu morava, até, enfim, chegar em Curitiba. Então, eu nunca imaginei que eu ia fazer essa transição de carreira, Andréia. Eu era apaixonada pelo que eu fazia. Eu achava que eu ia me aposentar no último lugar onde eu estava trabalhando, né? O pessoal brincava comigo, falava que eu era concurseira. E depois, com o tempo, algumas coisas foram acontecendo e até que eu comecei a perceber que eu estava chegando num final de ciclo. Mas eu ainda não sabia o que estava acontecendo internamente comigo, né? Eu tinha muitas perguntas, mas eu não estava tendo as respostas. Então, como tudo é sincrônico, alguns movimentos aconteceram para eu me desligar da empresa num plano de demissão voluntária. E aí eu me entreguei literalmente. Eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer a partir de agora? Porque as coisas não estavam mais fazendo sentido para mim. O estilo de vida que eu levava. E eu pensava assim, será que é só isso? E eu me sentia muito mal de questionar isso, sabe? Uma vida estável, né, aparentemente sem nenhum problema, né, e foi muito difícil tomar essa decisão, mas aí eu tomei e foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, aceitar, né, essa mudança, mas demorou um ano praticamente para eu entender qual que era o próximo passo, sabe? Interessante que a sua história parece com a minha, né, Sandra? Pois é. A transição de carreira, a idade que a gente tomou essa decisão, sim, esses rumos, né? Sim, foi bem parecido. E a minha começou muito semelhante à sua também, né? Que pese outros motivos, mas esse sentimento de não quero mais estar nesse campo, seja corporativo ou público, que era onde eu estava ali, né, frequentando. Chega uma hora que a alma parece que fala, tem algo além disso e eu preciso descobrir. Exatamente, André. E foi assim, era uma sensação de vazio. Eu falei, não é possível. Aí começaram os movimentos físicos, né? Sintomas físicos. Taquicardia, aí eu fazia exame, não dava nada, né? Comecei a acordar 3 e pouco da manhã, eu falei, gente... Os sinais. Mas eu nem sabia que isso poderia ser um sinal, né? Mas é o que eu falo, né? Quando você começa a se entregar cada vez mais para você viver a sua verdade, e não que eu estivesse vivendo uma ilusão, uma mentira, vamos dizer, porque naquele momento, dentro da minha cabeça e da minha mentalidade, eu mergulhei no que eu fazia, eu amava. Claro. Mas, né, tudo tem começo, meio e fim, né? Então,
quando esses vazios começaram a me preencher, vamos dizer assim, eu literalmente acho que eu fui empurrada, né? Porque eu já queria sair. E o pessoal falava, você é louca, né? Vai largar um trabalho, você tem estabilidade, né? Era uma estatal, enfim. E eu falei assim, gente, mas não está mais fazendo sentido. Daí eu comecei a entrar num processo assim de tristeza, de fazer as coisas no piloto automático. Aí veio uma promoção. Aí eu fui trabalhar na sede da empresa e foi bem no ano das Olimpíadas isso, 2016. Estava lá no Rio de Janeiro essa época. E estava sendo maravilhoso também. Só que assim, cheguei onde eu queria estar, com a equipe que eu queria, com as lideranças maravilhosas. E mesmo assim, o vazio continuava. Foi uma sensação horrível, Andréia. Eu sei bem como é. Uma sensação assim, eu falei, gente, parece que eu estou cometendo um pecado, sabe? Um sacrilégio. Como você ousa, né? Tanta gente aí na dificuldade e você... E aí vem essa frase, né? Exatamente. Então enfim, daí veio, né, um boletim ali informativo falando, olha, quem se encaixa nos seguintes requisitos, estão abertas as inscrições para... Falei, entendi o recado, né? Então vai ser agora, né? Então, aí o pessoal perguntava assim, o que você vai fazer? Você é louca? Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou encerrando mesmo, né? E foi maravilhoso. Então eu saí com muita gratidão, né? E também mergulhei para um vazio, vamos dizer assim, até então, né? Para prosseguir. Eu falo que não é o vazio, né? O vazio no sentido ruim. Sim. É exatamente aquele momento em que você inicia o seu conhecimento. É verdade. Porque você se esvazia daquilo tudo que você achava que era bom, que era o correto, que era o certo, que era o modelo de vida ideal. Exato. Até porque todos dizem que emprego formal, carteira registrada, né, aquela vida, casamento, filhos, não que não possa ter tudo isso, mas parece que tem um roteiro. Exatamente. E que se você não estiver dentro desse roteiro, você é uma pessoa que não é desse planeta. Perfeito. E se você começa a questionar esse modelo, porque ele não está te trazendo paz interior, você passa a ser realmente alguém estranho. Foi. Mas é esse lugar que nos leva ao tal do despertar, né? Foi exatamente assim. Você descreveu perfeitamente. E aí, como falei, né, começaram sintomas físicos, né? Já tinham começado assim, né? E era o corpo tentando chamar atenção, escuta, né? Olha para isso aqui dentro de você, né? Enfim. Aí eu voltei para Curitiba e aí eu falei, e agora? Aí me chamaram ainda para trabalhar numa consultoria, fiquei 1 ano, mas eu falei assim, não, realmente não é mais isso, né? Estou entregando o meu melhor, mas agora vai ser eu comigo mesma em busca de alguma coisa que eu ainda não sei. Adoro. Um drama mexicano. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente começa a se achar quando se perde. Exato. É esse o caminho. É a melhor definição. E aí as coisas começaram a acontecer, literalmente. Até que eu fui parar numa terapia. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Eu preciso de alguma resposta que eu não estou achando em lugar nenhum. Não era em psicologia tradicional, não era. Aí a pessoa já começa aqui a lacrimejar, né? Porque as energias já vão mudando, né, Sandra? Já estou sentindo. É impressionante. E aí chegou uma hora que passei por 3 sessões de terapia quântica. E aí parece que fizeram assim, tum, sai da caverna. E aí tudo começou a acontecer, parece que abriu assim um lugar dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha. Aí as respostas começaram a chegar e eu falei, é isso que eu quero ser terapeuta. Mas tem tanto terapeuta já, eu vou ser mais uma. Aí as pessoas maravilhosas que me atenderam falaram assim, mas só que através de você vai chegar o que determinadas pessoas vão precisar receber, né? Então, você não vai ser mais uma, você vai ser aquela canal intermediária para que alguém receba alguma coisa, né? Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Daí eu comecei com Theta Healing. Depois foi um curso de cura interdimensional, enfim, né? Reiki. E aí começaram a vir algumas técnicas tradicionais, vamos dizer assim. Só que desde o primeiro curso, eu comecei a ter um acesso que eu ficava com medo de falar.
Aí o instrutor falava, pode falar, Sandra. Eu falei assim, mas é que eu estou vendo um negócio que não está no manual. Aí eu falei, não, pode falar. Aí eu comecei a entender um pouco melhor o que estava acontecendo comigo, né? E aí eu fui mergulhando e as coisas foram acontecendo. Daí, enfim, eu comecei a canalizar formas diferentes de atender, né? E aí, enfim, desde 2019 para cá... Mas, Sandra, você sabe que essa é a jornada do terapeuta. E é interessante você ter trago essa fala, né? De que você é mais um terapeuta. Por que a gente não faz a pergunta, você é mais um advogado? É mesmo. Você é mais um médico? Mais um psicólogo? Mais um engenheiro civil? Pois mais um pedreiro, padeiro? Mais uma faxineira? Verdade. Né? Não sei por que tem essa birra ou essa marra de a gente aceitar, porque não é o título, não é o nome. Sim. Eu falo sempre que o terapeuta, ele não é aquele que fez os cursos para oferecer uma técnica para outra pessoa. Ele é aquele que está buscando se autoconhecer. Verdade. Então, todos somos terapeutas quando iniciamos a jornada do autoconhecimento. Quando Isso a gente mesmo. faz esse mergulho, o que acontece é a mágica, porque você começa, ao buscar se compreender, aquilo te traz um lugar de tanto... É aquilo de você comer um doce tão bom, que você fala, eu preciso que alguém experimente para ver que coisa boa que é isso. Então, aquele ponto seu que deixa de ser cego, você já começa também a querer levar para o outro. Sim. E aí começa esse processo de expandir aquilo que você aprendeu. Verdade. Mas a gente tem essa ideia de que o terapeuta é uma profissão como tirar qualquer diploma. E aí é a mágica. Não é só isso. É isso que você trouxe de entendimento, que é o que a gente fala sempre nos nossos cursos. É esse despertar interno que vem essa coisa do... Eu comecei a canalizar alguma coisa própria de mim. Porque é isso. Tem algo dentro de você que é muito especial. Por isso que não é mais um. É a Sandra, é a Andréia e todos os outros com o seu algo muito especial, que só você vai ter. E que vai ajudar outras pessoas a partir, obviamente, de uma organização técnica, por isso que tem tantos cursos, Exato. né? Para você poder organizar o seu pensamento. Exatamente. E esse ano foi um ano de reorganização de muitos pensamentos. Foi aí que eu cheguei até vocês. É isso que eu queria saber. E daí, como é que a Sandra veio parar aqui? Gente, sincronicidades. Uma amiga compartilhou o podcast, né, em junho. Ela falou assim, Sandrinha, eu não sei porque eu lembrei de você, né? Vendo esse podcast, dá uma olhada. Eu falei, nossa, que será, né? Eu falei assim, eu não estava com vontade de ver o podcast naquele dia, vou ver no dia seguinte. Não, agradeci demais, assim, eu tenho uma conexão forte com essa minha amiga. E aí, pronto. Aí, esse ano, eu falo que antes de junho era uma realidade, depois de junho outra. E aqui eu não estou assim, sabe... Estou falando isso... Bom, nem preciso falar que eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso, né? Porque quando a gente se coloca no papel, num lugar de aprendiz, né? Parece que aí a mágica, ela se intensifica, né? Porque se a gente acha que já aprendeu tudo, a gente limita as possibilidades. As infinitas possibilidades não ficam mais infinitas, né? A gente fica numa caixinha, numa redoma, e aí você começa a sofrer. Dentro de uma limitação, né, que eu mesma me coloquei, né. E aí, vendo o podcast, daí veio a fala da Helena. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não parava de chorar, né, quando ela estava falando de amor e da respiração. E toda aquela onda me invadiu, assim, infinitamente. Já estou com vontade de chorar de novo. É impressionante lembrar. Parece que a gente evoca, né, aquela frequência, né? Parece que a gente se ressintoniza num lugar verdadeiro dentro da gente, assim, que parecia que eu estava perdida, tinha me perdido um pouco, assim. Estava até questionando, né? Eu falei, gente, será que é para eu continuar como terapeuta mesmo? Me mostra o que eu preciso fazer, né? E aí vieram as respostas. Daí, pouco tempo depois, veio o curso de apometria sistêmica.
E depois deixa eu ver, foi junho isso, 15 e 16 de junho, fiz o curso de apometria sistêmica, que foi uma virada de chave gigantesca. Muitas curas, egrégora maravilhosa e parecia que eu estava fazendo algo que era muito conhecido. Foi um reencontro profundo, assim, com as pessoas que participaram. E você também. Participou de que modo? Foi online. Foi online. Aliás, né, gente, desde que eu comecei a atender, na verdade, foi online. Eu comecei a atender um ano antes da pandemia, né? E quando veio a pandemia, daí tudo mudou, né? Então, assim, para mim, o online para mim sempre teve um peso muito grande, vamos dizer assim, que às vezes as pessoas acham que só no presencial é que as coisas funcionam, só um atendimento no presencial é que, né, tudo vai, enfim, ser processado. E a gente, nossa, não tem nada a ver, né? Não. Quebrou totalmente esse paradigma. Nós trabalhamos com frequência, vibração, energia e ela não tem barreiras, né? Exatamente. Chega a ser até contrassenso falar que não funcionaria, porque se tudo que a gente faz hoje em comunicação usa esse sistema, por que não funcionaria para a gente fazer o nosso trabalho espiritual também, né? Porque tudo isso é espiritual, no ponto de vista de que qualquer trabalho, até os médicos hoje estão atendendo, né, por telemedicina, né? Porque é uma forma de você conseguir realmente alcançar um número maior de pessoas. Exato. E dentro do campo da frequência, da vibração da energia, não tem barreira, não tem fronteira. É impressionante. Tanto que você pode, né? E vem muito ao encontro, falando de apometria sistêmica, do campo, né? O campo morfogenético, o campo das frequências que estão todas ali colocadas. Então você faz uma coisa aqui e é possível sentir lá do outro lado do planeta, né? É impressionante. Não tem limites, né? Nenhum. Não tem limite físico, não tem fronteiras. Porque se a gente pensa, e quando a gente pensa, né, você já está emitindo uma onda, né, vibratória gigantesca, então quem dirá um atendimento, né? Que você está ali conectado numa frequência amorosa, verdadeira, né, e se permitindo, né, que as equipes trabalhem, né, porque a gente é um intermediário, né, mas a gente, enfim, constantemente se cuidando para poder fazer o melhor, né, Andréia? E aí depois veio a mesa radiônica em outubro, né, um dia depois do meu aniversário, nunca me esqueço disso. Cantamos parabéns para você no curso. Exatamente, foi inesquecível. Então a mesa também, ela veio, parece que complementar ainda mais aquele trabalho maravilhoso que já estava acontecendo através da apometria sistêmica. E a mesa, ela parece um painel de nave, né? É demais. E ela acelera os processos, tanto nosso como terapeuta, quanto da pessoa atendida. E as pessoas eu estou atendendo já com a mesa, já faz desde que começou assim, né, o curso em outubro, e não parei. E integrando tudo que eu vinha aplicando também, né, de terapias e tal. E como você falou, né, cada um tem o seu, né, DNA aí. Então, os depoimentos das pessoas, em termos de, tipo, Sandra, você não vai acreditar o que aconteceu, tal. Com o meu pet aconteceu tal coisa, com a minha filha aconteceu tal coisa, comigo aconteceu tal coisa. Então, assim, só vem confirmando aquilo que vocês falaram durante o curso, né? Então, eu também tenho uma outra observação. Parece que a mesa, parece não, ela trabalha na gente de uma forma, né, que a gente passa a não duvidar mais daquilo que a gente pode fazer. Então, eu falo para as pessoas, né, assim, gente, né, quem está procurando alguma ferramenta e tal, faz o curso, né? Faz o curso. E fala um pouquinho do que você tirou de melhor do curso de apometria sistêmica, que você diz assim, foi um divisor, né, de águas. O que ele tem de diferente dos tantos outros cursos, até porque ele também fala de frequência, ele também fala de campo energético, traz, né, muitos conteúdos que a gente pode até dizer que tem semelhança, um pouco do Theta Healing, um pouco do Reiki, um pouco dos passes magnéticos que são, né, efetivados dentro das casas espíritas, um pouco da apometria tradicional, né, do Dr. Lacerda, os conhecimentos, os conteúdos de constelação. Mas disso tudo, o que você diria que foi diferente, que é um marco diferencial para você?
Andréia, um pouco antes de eu chegar na apometria sistêmica com vocês, estavam acontecendo algumas coisas comigo que eu falei assim, gente, até parece que é um médico que está aqui perto de mim. E ele mandava recados para uma amiga minha que frequentava uma casa há muito tempo atrás, com o nome de Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei assim, eu falava para ela, olha, eu não sei se eu estou enganada ou não, mas eu vou te passar a mensagem porque assim... E aí, volta e meia, daí vinha imagens, eu falei assim, mas quem que é esse senhor? Né? Aí começava a vir um nome e começava a falar coisas que eu não sabia que a outra pessoa estava precisando receber. E eu, né, a carteira mandava as mensagens. E aí, é como eu falo, é tudo sincrônico, né? E aí, pouco tempo depois, quando eu fui fazer o curso, e daí vocês explicaram, né, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes faz parte também e tudo mais, eu falei assim, gente, como a gente é gentilmente conduzido, né, e a gente não, eu vou falar, eu, né, a primeira pessoa. Aprendizado. Eu estava sendo conduzida e criando uma resistência porque eu estava duvidando, né, me colocando num lugar assim, inferior, vamos dizer assim. Né? Não existe um lugar superior ou inferior, existe o seu lugar. Eu não estava respeitando o meu lugar para receber, né, o que o universo estava querendo me mostrar. Né? Então, eu falo que foi um divisor de águas, primeiro, porque o nível de sincronicidades que me fizeram chegar até a ferramenta foi absurdo, assim, né? E que a apometria sistêmica, ela trata o indivíduo como um todo, né? Desde a ancestralidade até lugares que a gente nem imagina, né? Outro dia eu fiz um atendimento que tinha uma parte da pessoa lá na Atlântida e tipo, será que é isso mesmo? Sabe, assim, ainda vem uma dúvida, né? Não, você está viajando, né? No fim, mudou tudo na vida da pessoa. Então, eu percebi que a apometria sistêmica, ela desmistificou muita coisa dentro de mim e ela também me trouxe respostas de alguns comportamentos que eu vinha repetindo desde adolescente, sem saber, e que nenhuma outra técnica tinha me respondido. Então, para mim, particularmente, essas respostas, elas foram muito profundas e vibracionalmente também me levaram para outro lugar, mais para dentro de mim, assim. Parece que eu tive mais velocidade de soltar bloqueios. Eu posso dizer que a velocidade é um dos pontos, assim, marcantes. Acelerou um processo terapêutico. Exatamente. É porque nós estamos gravando em dezembro, você fez o curso em junho, na sequência você fez a mesa, você já está atendendo com toda essa clareza. Realmente é algo bem impressionante, eu diria. Parece que é um lugar conhecido, né? Sim. É um lugar conhecido. Eu falei, caramba, né? Que legal, que gratidão ter chegado até aqui, né? E me fala um pouquinho do estudo, né? Você já tinha tido acesso, informação, conhecimento sobre essas questões relacionadas a personalidades de vidas passadas e subpersonalidades e o quanto elas podem estar influenciando na vida hoje, no presente? Não. E ainda bem que você perguntou isso, porque foi um outro ponto que para mim foi assim, eu falei, agora isso explica tudo, né? Foi marcante, gente, assim... nunca tinha ouvido, eu tinha ouvido, para não falar que eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido superficialmente, mas não integrado num processo terapêutico, num curso, nunca. Então, é outro grande diferencial do curso de apometria sistêmica, né? Porque quando você identifica essas chaves, aí, caramba, para virar é mais fácil. Eu não estou falando que, né, você não vai passar por processo nenhum, não se trata disso, mas volto a dizer, é a aceleração do processo, né, que é permitida, vamos dizer assim. A tomada de consciência também, né, porque você vive uma vida em pilotos automáticos, de automatismos, de comportamentos repetidos, de crenças limitadoras repetidas, de dogmas de vidas passadas repetidas, muitas vezes agindo naquele piloto automático há séculos, sem a consciência do porquê você faz o que faz, muitas vezes, inclusive querendo mudar. Eu falo muito, né, um exemplo básico, a pessoa que tem o desejo de emagrecer e não consegue, faz uma dieta atrás da outra, uma dieta e não consegue. Ela muda a alimentação, ela vai para a academia, mas ela não consegue manter o ritmo, ela até perde, daqui a pouco ela volta. Ela não consegue manter o ritmo,
Porque não está só no desejo de mudança. Exato. Tem um comportamento que está enraizado em causas que não estão ali na superfície. Perfeito. Que não tem a ver só com ir fazer atividade física e mudar a alimentação. Tem a ver com um sentimento que está tão incrustado em sentimentos, pensamentos de vidas passadas, que a pessoa não tem consciência. É e quando a gente vai até essa consciência, né, traz luz para esse lugar, e a pessoa se vê ali, porque dela se percebe na repetição daqueles padrões, fala, é assim que eu falo, é assim que eu me sinto, é assim que eu me percebo hoje, aquilo realmente vira uma chave. Impressionante. E aí é como visitar o seu passado para mudar o seu presente e aí sim mudar os resultados para o futuro. Exatamente. Isso é muito forte. Emblemático, né, da apometria. É uma das marcas registradas, né? E é interessante que as pessoas que eu estou atendendo, o nível de clareza que elas estão também tendo é muito diferente dos atendimentos que eu fazia antes. Claro, a minha vibração também, né, a gente procura se trabalhar para a nossa vibração sempre mudar e melhorar. E não que a gente não passe por processos, né? Isso faz parte e vai continuar fazendo, mas soltar aquelas amarras, para elas também tem sido mais fácil, eu diria assim, do que antes. Uma pessoa que eu atendi recentemente me disse assim, terminamos a sessão, a pessoa me disse assim, eu faço análise há 16 anos. Em 1h30 com você, eu recebi respostas que há 16 anos que eu não tive. Durante 16 anos eu tenho procurado por essas respostas que em 1h30 simplesmente mudou tudo aqui dentro de mim. É incrível, né? E não foi só durante esse relato que ele me trouxe isso. Passados algumas semanas, ele traz, né, outro relato dizendo as mudanças efetivas que começaram a acontecer na vida dele a partir daquele momento. E aí que é realmente muito bonito da gente ver que uma técnica hoje pode realmente nos auxiliar para mudarmos a nossa estrutura. Nossa, demais. E sermos felizes, né? Que o objetivo é esse. Às vezes você fica lá num processo, contínuo, eu faço isso, né? faço aquilo, e parece que nada resolve. Por quê? Por quê? Como? Exatamente. Como? E uma coisa também, Andréia, a liberdade que você deixa clara, né, na hora de fazer os cursos. Porque, por exemplo, eu não conhecia, nunca tinha feito um curso de apometria tradicional, né? E você comentou, vocês ressaltam, você e o Rafa ressaltam muito isso, tanto no curso de apometria sistêmica quanto da mesa, né? Você não precisa ficar engessado, né, naquele método, vamos dizer assim, né? Porque cada um traz, né, uma sabedoria, né, traz uma sintonia. Você pode agregar tudo ali. É claro que existe uma ordem, né, gente? Existe ali, né? Enfim, né? Existe um método, mas existe você. Exato. E o método vai ser... É muito importante que você traga a sua essência para o método. Perfeito. Porque é o seu conhecimento. Uma coisa que a gente fala muito, né, Sandra? Sim. É preciso estar sempre se atualizando. Sempre. Né? Por isso que a gente tem a supervisão. Excelente, a gente incentiva as pessoas aí em leituras. Fazemos a parte prática aqui para melhorar ainda mais os conhecimentos de quem quer se desenvolver. Exatamente. A supervisão está sendo para mim, né? A gente está em dezembro, né? Tem mais um período. Mas é um aprendizado contínuo, é um estudo contínuo, a supervisão está sendo fundamental para poder também assessorar melhor as pessoas que eu atendo e, lógico, em primeiro lugar, me atualizar e me aprofundar e virar outras chaves também, né? Então, essa dobradinha da supervisão pós-curso, para mim também foi um dos grandes, está sendo um dos grandes diferenciais. Que é uma forma de nós darmos esse suporte também para os terapeutas que pretendem atuar, né? Sim. Fora que há a oportunidade de serem terapeutizados também, né, Nossa, Sandra? eu passei por um atendimento coletivo já na apometria sistêmica, né? Acho que foi em julho, numa das aulas da supervisão. É mesmo, você foi uma das que foi atendida, das sorteadas, é verdade. Fui uma das sorteadas com atendimento e uma das sorteadas com a camiseta. Tucuntu, né? Conta para as pessoas que estão assistindo o que é Tucuntu, afinal de contas. Gente, o Tucuntu, né? Essa hashtag que pegou, né? Que ficou assim marcada pra gente.
é a gente com a gente mesmo, né? É a forma carinhosa de falar, olha só, se vira, é você com seus problemas, quem tem que resolver é a gente, não é ninguém de fora, não é o Salvador, né? Não é a nave, não é Jesus na tua frente, né? A gente como responsável por aquilo que a gente mesmo atraiu para a nossa vida, que a gente criou, lei da ação e reação, né? Uhum. Então é lidar com essas sombras e não esperar que alguém vai resolver isso pra gente. Então é chamar a gente para ser gente grande, né? Para sair do estado de vítima para um estado de o seu papel principal, né, nessa vida. Protagonista, né? Exatamente, protagonizar, né, a própria história. E é engraçado, né? E é muito bom, assim, falar de uma forma que a gente não, que eu não estou repetindo palavras, né? Porque falar por repetir alguma coisa é uma história. Agora, você falar porque você pratica isso... Porque agora eu sinto de uma forma muito maior, assim. Então, faz toda a diferença, né? E isso transparece, e essa é André. uma das coisas que a gente faz questão em todos os nossos cursos. Que as pessoas, os terapeutas e também aquelas pessoas que buscam só pelo autoconhecimento, né? Porque a base é isso. Se você não é autorresponsável, como você pretende auxiliar o outro? Exatamente. E aí sair desse misticismo, Sim. desse dogma de que a ferramenta vai te ajudar, ela vai ser uma ponte sempre. Sim. Mas se você não fizer a sua parte, não vai ser a nave que vai vir te ajudar, não vai ser o Jesus que vai vir te ajudar, né? Te salvar. A salvação está sempre consigo. Exato. E isso é a autorresponsabilidade. Um terapeuta autorresponsável traz também isso para os seus atendimentos e atendidos. Eu sempre digo, nós somos pesquisadores da alma humana e como tal a gente mostra para a pessoa na pesquisa as chaves, mas o que ela vai fazer a partir daí é tu com tu. É tu com tu. Não tem saída, Não tem, né? né? Não tem a saída. E você recomenda as pessoas a realizarem esse curso, fazerem Nossa. parte dessa nossa egrégora do amor e conhecimento? Super recomendo, gente. Olha, aliás, em janeiro já vai ter outro, né? Sim, a 11ª edição. A 11ª edição. Como disse você, né? 11 é um número... Esse número promete. É o número da nova era, né? Era de Aquários. Nossa. E nós estamos entrando nela com esse nosso pé direito. Olha. Começo de ano, né? Começo de é pra ano, começar gente. fazendo a diferença. Nossa, a hora é agora. E eu achei que quando vocês falavam, né, a 10ª turma, né, e tal, não, é sempre melhor, Meu né? Deus, e olha, tem muita novidade na 11ª turma, Sandra. Que Você sabe, né, ex-aluno, os alecrins dourados, né, que você vai contar o que são os alecrins dourados, tem já garantidas suas vagas, né, com participação especial. E nós estamos preparando algo muito especial mesmo para a 11ª edição. Que maravilha, Porque gente. a cada movimento que nós temos com a egrégora e com vocês, né? Porque a egrégora é uma energia amplificada. Impressionante. Porque cada alma que vai chegando aqui junto, né? Que a gente fala sobre isso no curso, não somos 200, 300, 500. Somos o número de participantes elevado à potência do número. Pois é. Então, se somos 100 elevados à potência de 100. Vocês não imaginam o que é isso. Só quem está no curso. E quando vocês explicaram isso, eu não estava entendendo. Eu falei, gente, mas que potência é essa? Então, não precisou falar mais nada. A gente começou a sentir isso, né? Então, olha, até arrepiei já. Não, de novo, né? Quando a gente começa, parece que a evocar algumas lembranças, né? Então, se já foi assim, essa 11ª turma... tem muita coisa mais que foi agregada, né? Porque a nossa egrégora, Dr. Bezerra de Menezes, Helena, o Porteira, a Vó Maria, e os arcturianos, e todos aqueles que vêm com vocês, né? Vão nos intuindo também e trazendo, né? Olha, melhor aqui, melhor ali. Eu falo, o Dr. José Lacerda, quando decodificou ele acessou, obviamente, conhecimentos que já são milenares, né, desde Hermes Trismegisto. Mas o que foi o diferencial quando ele, então, desenha a apometria? Primeiro, trazer
à luz, né, o desdobramento dos corpos sutis, que já era praticado lá atrás também, todo esse cenário do oculto, do ocultismo, mas ele traz isso como uma técnica. E aí o que ele faz? Ele começa a descrever estudos de caso, que aí demonstra de que forma são aplicadas as leis da apometria raiz, como a gente gosta de chamar, a apometria do Dr. José Lacerda. E nós, com a apometria sistêmica, não está sendo diferente. A cada atendimento, nós vamos recebendo insights da nossa egrégora, de novos jeitos de fazer, sem a pretensão de criar leis aqui da apometria sistêmica, mas nós estamos, sim, desenvolvendo e aprimorando cada vez mais novos métodos dentro do método, ou seja, novos comandos, novas percepções que estão sendo entregues e intuídas pela egrégora. Depois de mais de 5.000 atendimentos, eu falo que é impressionante como a cada um vem um novo insight, uma nova informação, um novo código, né? Sim. É impressionante. Por quê? Maravilhoso. Porque esse mundo é cheio de possibilidades, as infinitas possibilidades. E realmente a gente não sabe de nada. Precisamos apenas confiar, desenvolver o autoconhecimento e ter coragem, né? Sair da preguiça. E ir em frente, né? Porque essas tecnologias, né, elas vão se aprimorando numa velocidade impressionante, né? E assim, quando eu comecei, porque eu não tinha visões, eu não tinha um histórico assim, desde criança eu era sensitiva, sabe? Esse tipo de histórico, né? Então, por isso que para mim foi tão difícil, né, assumir que eu estava encerrando um ciclo e indo para um outro, e como terapeuta, mas como assim? Né? E aí, na medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo esses upgrades de tecnologia espiritual, e com a apometria e com a mesa, meu Deus, acelerou. Adorei. Tecnologia espiritual. É disso que a gente fala aqui o tempo todo. Exatamente. Né? E é exatamente isso que acontece, né? Então, é maravilhoso. O que era rápido vai ficar mais rápido ainda, né? E o que meu Deus, já trouxe tantos benefícios, eu não consigo nem imaginar o que vem por aí. E a onda é essa, né? Quantos mais terapeutas aí estiverem com essa tecnologia espiritual afiada, estamos indo para o 6G já, então, né? Nós vamos ter a oportunidade de expandir ainda mais esse novo procedimento, esse novo método, que sim, é uma ponte para as pessoas encontrarem as suas próprias curas, né? Que a gente fala isso, nós somos a ponte. Se a pessoa topa vir para a travessia, ela sempre vai encontrar caminho de cura. Sempre vai. Então esse é o nosso papel. É verdade. E as pessoas estão sentindo muito só de entrar em contato com uma imagem, um vídeo, com um áudio, né? Porque vocês também, eu não sei o que acontece, mas acontece, né? A vibração, é um efeito cascata, né, Andréia? Então, os depoimentos das pessoas tão reais e relatando o que elas estão sentindo, e eu falo isso tanto de pessoas novas que estão chegando para ser atendidas, quanto as que já são atendidas há um tempo, né? Elas percebem a mudança, elas sentem a mudança, né? Seja no tom de voz ou então nas sincronicidades que aumentaram ainda mais. Então, é um refinamento da alma mesmo. Né? Muito bom ouvir isso, né? Porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com o frequenciamento do amor. Sim. Quando os nossos mentores, os nossos guias vêm com a fala deles também fazendo diferente dessa vez, né? Utilizando inclusive a própria tecnologia para isso, online, enfim. Eles realmente vêm com essa proposta de elevar todos aqueles que estão ali dispostos a receberem, obviamente, né? Como a Helena, o porteira, a avó sempre fala, tenham ouvidos de ouvir, olhos de ver e coração de sentir. Muito forte. E é amplificar a frequência exatamente para que as pessoas possam entrar nessa dimensão de receber esse conteúdo de amor, de ordem divina, de equilíbrio, né? Que a gente tem buscado tanto nessa nossa jornada. De bem-estar. Exato. E as crianças e os animais, é impressionante a resposta, né? Eu estava comentando anteriormente, a resposta que eles dão aos atendimentos. Recentemente teve um caso de uma bebezinha, que a mãe dela me procurou, e assim, é engraçado, né? A gente começa a dar os depoimentos e parece tipo, não, isso aí, essa história não pode ser, né?
É mágico, é maravilhoso demais esse frequenciamento do amor de uma forma tão organizada e tão diretiva e cirúrgica e expansiva, né? Ela estava com problema de alimentação de uma hora para outra, ela não sabia, mas é uma bebezinha, assim, tem alguns meses, né? Mas está na introdução alimentar e tudo mais, e ela não sabia mais o que fazer. E aí eu passando uns áudios, porque a gente estava organizando, né, o atendimento, quando seria e tal, e passando algumas coisas para ela, ela falou depois que a bebê dormiu, ouvindo os áudios assim, e ela acordou no dia seguinte e poucos dias depois ela começou a comer coisas novas e tal. Foi incrível. Incrível. É lindo incrível, demais. mágico Fora que demais. as crianças agora estão chegando com uma outra configuração, né? Muito mais Por isso a gente impressionante. precisa muito tratar os pais Exato. para saberem lidar com as crianças da nova era. Nova era. Tem aparecido muitos casos, né, de crianças diagnosticadas com autismo, Verdade. TDA, TDAH. E, poxa vida, é tão importante a gente ajudar aos pais saberem lidar com essas crianças tão incríveis, Sim. que estão chegando com um frequenciamento tão diferente, Muito. que eles precisam realmente de pais que compreendam essa energia com as quais eles vão lidar agora, nessa nova era. E que, claro, a gente sabe que é fundamental o teu acompanhamento, né, da técnica da medicina tradicional, porém, não fica só neste lugar. É verdade. É preciso olhar para essas crianças de uma forma diferente, porque elas estão chegando realmente com uma tecnologia espiritual diferente. É verdade. Né? Então não dá para usar a solução antiga, não dá. Né, para um momento novo, né, e totalmente diferente do que já foi. Exato. Né? Antes as nossas avós, que tinham a tecnologia também espiritual delas, né? A minha avó materna, por exemplo, se chegava pertinho dela, ficava assim, aninhadinha, e parece que curava. Tudo mudava. Vó cura neta. É impressionante, né? Agora, as coisas mudaram, né? E agora, então, é preciso esse olhar, Sim. Né? Embora essa sabedoria nunca se perde, né, Andréia? Não, nunca. É como você fala, Estivemos, agregando, né? Vendo isso, como as mulheres Sim. são curadoras só pela história que ela tem, né? Da caminhada no longo dos séculos pelo planeta, gerando a vida. Sim. E tudo isso que a gente carregou realmente de conhecimentos ancestrais que também nos auxiliam, né? É muita bagagem. É muita. Muito bem. Então, Sandra, quero te agradecer muito pela tua participação aqui, com o seu conhecimento, seu carinho. E deixo uma mensagem final aí para as pessoas que vão nos assistir, que vão estar nos acompanhando. Conta onde você atende, como é que é. Tá certo. Bom, quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui nessa nave. Enfim, né, nesse momento tão especial. Me sinto realmente muito honrada. E eu atendo virtualmente e presencialmente também, mas assim, a maior parte dos meus atendimentos são online, lá na Clínica 5D, né, que foi o nome que veio assim, quando eu comecei a atender, enfim, né, foi esse nome. E podem me mandar uma mensagem lá, né, eu sou de Curitiba, moro em Curitiba, faço alguns movimentos presenciais lá, mas a maior parte é online mesmo. E a pessoa não precisa parar o que ela está fazendo, sabe? Às vezes, dependendo do momento que a pessoa está, ela não consegue agendar um horário, vamos tal horário, não está dando, e eu estou assim num momento, não tem problema, porque é aquilo, né? Energia é energia, a gente acessa o campo da pessoa, né, e faz o que precisa ser feito, e aí entrega o feedback, né? E aí ela se conecta e tudo funciona, né? Não tem limites, como vocês dizem, né? E a Sandra, em breve, fará parte do nosso time, né, dentro do Instituto André Francomano, e vai nos auxiliar atendendo com a terapia psíquica e espiritual. Tá? É uma das nossas alunas aí que tem a formação tanto na apometria sistêmica quanto na mesa radiônica, tem se destacado aí nos atendimentos dela, e nós estamos convidando ela a fazer parte do Instituto para nos auxiliar nos atendimentos que tem uma fila procurando, e a gente quer expandir isso exatamente com esses profissionais que estão se dedicando realmente nesse nosso método, então em breve vocês também poderão ser atendidos pela Sandra dentro do nosso
instituto, que a gente resolveu carinhosamente chamar Andréa Francomano, mas que na verdade é mais uma ponte para possibilitar que mais pessoas possam acessar o conhecimento da Sandra e agregar valor aí no nosso... nessa grande nave, né, Sandra? Que a ideia aqui é essa. É impressionante, a nave só cresce, só né? Só cresce, é isso aí. Vai ser uma alegria muito grande, vocês podem contar comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, demais. Gratidão por você estar aqui, que bênção estarmos juntas pessoalmente. Impressionante. Nós nos conhecemos online, né? Foi. Mas é como se já nos abraçássemos desde sempre e hoje estamos juntinhas aqui. É verdade. Uma oportunidade linda. Nossa, gratidão imensa. Eu sou muito feliz por estar aqui. Obrigada.